Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio. Bom, essa semana o nosso vídeo vai ser para todos os anos, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Porque todos os anos aí da Recontando, nós já falamos um pouquinho sobre esse tema, nós já falamos um pouquinho sobre meio ambiente e todo mundo está meio que por dentro aí. Então nós temos que saber que essa semana é uma semana muito importante para a nossa disciplina de ciências, porque é a semana do meio ambiente. É a semana onde comemoramos no dia 5 o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas como que se deu esse dia? O que vem a ser esse Dia Mundial do Meio Ambiente? Precisamente no dia 15 de dezembro de 1972, lá na Suécia, na cidade de Estocolmo, houve graças à Organização das Nações Unidas, que contaram com 113 países presentes, a Conferência de Estocolmo. Essa conferência foi o quê? Foi uma reunião onde buscou orientar, atentar, alertar os países sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. Buscou mostrar para os países a necessidade de socorro, o pedido de socorro que o meio ambiente pedia aos seres humanos, porque devido ao consumismo, devido ao alto grau que a industrialização estava tomando naquela época e toma hoje em dia também, né? Então, o grau de poluição, o grau de consumismo, de degradação do meio ambiente que estava tendo aí. Então, houve essa conferência para buscar mostrar para a população em âmbito global, ou seja, ao redor do planeta, a necessidade de preservação do meio ambiente. Todo ano, na semana que acontece esse dia 5 de junho aí, há ao redor do planeta movimentos, reuniões, palestras e assim por diante, que buscam mostrar para a população, para o mundo todo, a necessidade de preservação do meio ambiente. E a cada ano há um tema específico para essa semana aí do meio ambiente, né? No caso de 2020 é a biodiversidade. A gente pode ver também que estamos perdendo um pouco dessa biodiversidade graças à degradação do homem, graças à destruição que o homem causa ao meio ambiente, né? Por isso que essa semana do meio ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, vem buscando aí alertar, orientar as pessoas ao uso consciente do meio ambiente, a sustentabilidade, questões sustentáveis aí que a gente vai falar muito, já falou em alguns anos aí, né, sobre esse tema, tá falando em outros anos aí também, né, sobre esse tema. Então, isso que vem a ser o Dia Mundial do Meio Ambiente, a necessidade de preservação, de conscientização do ser humano em questões ambientais, tá bom? Mas aí, nós estamos em meio ao quê? Em meio a uma pandemia, em meio a momentos difíceis, vamos dizer assim, né, que estamos vivendo. Mas aí, como que fica o meio ambiente em questão a essa pandemia que nós estamos vivendo aí, né? Nós vamos ver. Primeiro a gente precisa entender, tem algumas pessoas aí que tá vendo, algumas pessoas que provavelmente vão ver esse vídeo, alguns alunos que não sabem ainda o que é uma pandemia. Vamos esclarecer um pouquinho aí o que vem a ser a pandemia. Primeiro a gente tem que entender que para chegar numa pandemia passa por três etapas aí, pode passar por três etapas até se chegar a uma pandemia. Vamos entender um pouquinho. Como que é definida uma pandemia? Primeiro a gente tem que entender o que é uma endemia. A endemia é quando os casos da doença são previstos e limitados a uma região. No caso do Covid-19 e do coronavírus, aconteceu lá na China primeiramente. Está vendo aqueles pontinhos vermelhos lá no mapa da China? Então é uma endemia. A endemia também pode ser considerada uma doença ou um agente infeccioso que tem ocorrência relativamente comum e constante em uma região. Ou seja, é comum acontecer lá
e tipo constantemente acontece naquela região. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é a malária. A malária comumente acontece lá na região amazônica. Então, ela é uma doença endêmica da região amazônica aqui no Brasil. Mas aqui nesse vídeo a gente está falando no caso do coronavírus. Então, começou com uma endemia, começou acontecendo lá com casos de doenças na China e foi se espalhando. O crescimento dos casos, houve o crescimento dos casos além do previsto, mas limitados a uma região, ou seja, aumentou mais do que era previsto, mas somente lá na China. Então, isso é um surto. Um outro exemplo, vamos pegar um exemplo de Barra Mansa. Houve um constante aumento de casos de dengue na cidade de Barra Mansa. Cresceu muito rápido, mas só na cidade de Barra Mansa. Então, é um surto de dengue em Barra Mansa, tá? Vamos voltar para o exemplo do Covid, do coronavírus. Então, houve a endemia, o surto que aumentou fora do previsto, né, lá na China, e depois começou a se espalhar para o continente asiático ali, né? Começou a se espalhar na Ásia. Expansão geográfica da doença, ou uma ou mais regiões atingindo um ou mais países lá do continente da Ásia. Então, a epidemia é quando começa a se espalhar por algumas regiões. Isso é uma epidemia. Foi para algumas regiões, então passa a ser uma epidemia. Quando essa epidemia atinge países de duas ou mais regiões, olha lá, tá vendo? Ó, vários continentes, uma ou mais regiões, ele passa a ser uma pandemia, ou seja, tomou âmbito global, está ao redor do globo terrestre aí. Aí isso é uma pandemia. Espero que tenha ficado claro para vocês aí o que é uma pandemia. Mas vamos voltar para o nosso assunto, que é meio ambiente e pandemia no coronavírus. Vamos lá. A gente está vendo que essa pandemia aí buscou o quê? É uma doença que ela infecta num grau muito grande, passa de uma pessoa para outra muito rapidamente, muito fácil, né? A necessidade do uso do álcool em gel, do uso de máscara, tudo isso, a lavagem de objetos de mão com água e sabão constantemente, e principalmente também muito importante foi dado que é até que estamos vivendo, nós professores e alunos, que é o isolamento social, a vida em quarentena, não estamos podendo ter o contato diário que tínhamos com as pessoas, porque para evitar a contaminação aí pela Covid-19, pelo coronavírus, né? Então, esse isolamento social também trouxe muitos aspectos para o meio ambiente, trouxe muitos pontos positivos para o meio ambiente, porque a falta de circulação de pessoas nas ruas, a falta de circulação de carros, de automóveis, isso aí trouxe alguns aspectos, né? Aqui tem uma imagem que vocês provavelmente já viram nas redes sociais, viram na internet, viram em jornais, revistas, que são os canais de Veneza, que eram canais totalmente poluídos nessa região aqui, ficavam totalmente poluídos, águas turvas, escuras por causa dos óleos derramados pelas embarcações que circulavam ali, e ficaram um pouco mais limpos aí, né? E aí vem a questão que eu trago para vocês essa semana. Preciso que vocês citem como forma de conscientização da importância do meio ambiente aí, a importância de preservação do meio ambiente. Quero que vocês conciliem a importância desse isolamento social, tá? O que o isolamento social, o que essa pandemia trouxe de ponto positivo para o meio ambiente, tá? Preciso que vocês citem o que o isolamento social, qual a importância que o isolamento social, além de salvar nossas vidas, salvar a vida daquelas pessoas que nós amamos, o que ele trouxe para poder
que ele trouxe de benefício para o meio ambiente. No vídeo eu já citei alguns, mas eu espero que vocês citem nos comentários desse vídeo alguns pontos positivos, informando o nome e a turma de vocês nos comentários. Eu vou estar avaliando, isso vai valer um pontinho, né, nas atividades, é ponto de atividade, como toda atividade que a gente faz, e aguardo as respostas de vocês aí, tá bom?